De nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos coloquemos num clima de profundo silêncio, também as crianças, e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo que o Espírito Santo abra nossa mente, nosso coração, e nos faça compreender a força dessa palavra de salvação que acabamos de ouvir. Rezemos. Invoquemos o auxílio do Espírito. Amém. Prezados familiares, amigos, senhor Diocleciano,
esposo de Vera, Lúcia, que vieram celebrar o 7º dia dela. Queridas irmãs e irmãos, acabamos de ouvir mais um trecho do Evangelho de Marcos. Estamos fazendo um caminho com Jesus a partir do Evangelho de Marcos. Domingo passado, vimos um embate bonito de Jesus, que com o poder, a autoridade do seu nome, dos seus gestos e da sua palavra, curou o homem surdo que falava com dificuldade. Hoje, nós vemos de novo o que significa ser surdo de verdade. E o que significa falar com dificuldade também quando falamos com Jesus, no exemplo de Pedro. Tomem comigo o Evangelho no seu folheto número 9, Marcos capítulo 8, versículo 27 a 35. Esta cena, este pequeno texto de Marcos, é um dos textos mais difíceis de pregar, porque é um texto muito difícil de assimilar. Porque é um texto que faz uma passagem de um tipo de expectativa que os discípulos tinham com relação a Jesus e que ele agora apresenta radicalmente um posicionamento dizendo: de mim vocês devem querer um outro tipo de realidade. Mudem o que vocês esperam de mim. E não tem nada mais difícil no mundo do que mudar na gente o que a gente espera de Deus. Às vezes nem o próprio Deus consegue fazer isso na gente, porque a gente não deixa. Os discípulos criaram uma opinião e uma expectativa sobre Jesus, como nós criamos opiniões e expectativas sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a fé, sobre o mundo, sobre a família, sobre o pai e a mãe. Nós criamos expectativas e nos tornamos escravas e escravos das nossas expectativas. E hoje é o dia de você permitir que Cristo interfira nas suas expectativas. Claro que dizer isso a vocês da família de Vera Lúcia, que faleceu ainda tão jovem, com 60 anos, né, para os dias de hoje, também é uma expectativa, confrontar-se com essa vida e o confronto com a morte, com alguém ainda tão, com a possibilidade de uma vida tão longa. Também isso supõe uma correção de expectativa. Então, nesse texto que temos aí, capítulo 8, versículo 27 a 35, permitam-me que eu situe apenas com 2 notas. Primeiro é que no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 10, acontece a segunda multiplicação dos pães. Jesus realizou a primeira multiplicação dos pães, lá no capítulo 6, e foi muito mal interpretado. A multidão, os apóstolos, os judeus, não entenderam a multiplicação dos pães. E agora Jesus realiza a multiplicação dos pães pela segunda vez, depois de ter realizado aquela primeira e desenvolvido uma longa catequese tensa, sofrida, polêmica, que chegou ao ponto de Jesus dizer aos apóstolos, depois de ver os discípulos indo embora, abandonando o grupo dele, Jesus disse aos apóstolos: e vocês também querem ir embora? Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Agora ele realiza a segunda multiplicação dos pães, mas curiosamente, tudo que ele ensinou depois da primeira multiplicação dos pães, não mexeu aqui na expectativa. Continuou. E por isso, porque não houve uma correção na expectativa,
os discípulos não alcançam o significado da multiplicação dos pães. Porque a multiplicação dos pães, e esse texto é uma explicitação, olha aqui para a cruz e para o altar. A multiplicação dos pães, ela prefigura duas realidades. A do sacrifício de Cristo oferecendo o dom de si na cruz, e prefigura a Eucaristia, que é sacrifício de Cristo atualizado, mas também é banquete antecipado do reino. Pensar que a Eucaristia é só banquete é heresia, e pensar que a Eucaristia é só sacrifício é heresia. A Eucaristia é atualização do sacrifício, mas a Eucaristia é também prefigura e possibilita-nos participar já aqui, junto com a Vera Lúcia, do banquete do reino. Nós podemos estar nessa vida, tomados de provações, dificuldades, de luto, sofrimento, mas neste altar nós participamos plenamente do dom da salvação que ele ofereceu no sacrifício da cruz, e neste altar nós nos deleitamos das delícias do banquete do reino. O problema é que nem sempre a gente quer isso. Vamos ver o desfecho. Então, depois da segunda multiplicação dos pães em Marcos, aí vem essa cena. Jesus propõe aos discípulos, ele realiza a segunda multiplicação dos pães, vai para um lugar bem afastado, que é esse lugar aqui, e propõe aos discípulos, vamos fazer uma avaliação sobre mim? Vamos ver? Vamos lá. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Significa região de gente genuinamente pagã, sem nenhuma instrução na fé, sem nenhuma base nas coisas da Sagrada Escritura, das doutrinas, mandamentos, preceitos, normas do Antigo Testamento. Ambiente pagão, Cesareia de Filipe. No caminho, leiam comigo, no caminho perguntou aos discípulos, espera lá, de novo no caminho. Está exatamente no caminho para dizer que o seguimento de Jesus é uma realidade dinâmica, não é estática. A fé e a relação com Jesus não é um monobloco, uma experiência mágica que você passa por ela e fica pronto. Rígido, num feixe de regras e normas que você repete. O seguimento de Jesus é dinâmico, é permanente. No caminho, ele propõe uma avaliação. Juntos, perguntou aos discípulos, toda a igreja brada? Quem dizem homens que eu sou? Diferente de Mateus, que ele faz a pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aqui é direto. Quem dizem os homens que eu sou? Multiplicou os pães uma vez, não entenderam nada. Multiplicou os pães pela segunda vez e propõe. O que o povo está achando de mim aí? Qual a opinião? O relatório dos discípulos é trágico. Vamos ver? Juntos. Eles responderam. Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que tu és um dos profetas. Isso aqui, para nós, não parece grande novidade. Mas Jesus tem nele o tríplice munus. Jesus é sacerdote, profeta e rei. Eles associam Jesus apenas como profeta. Falta o resto. Muitas vezes nós temos uma opinião de Jesus que é só um pedaço. Nós temos uma visão fatiada de Jesus, fragmentada. E a gente pensa que todo mundo
que a igreja só vai ser igreja conforme Cristo quer quando todo mundo tiver a opinião que eu tenho de Jesus. Só que a opinião que eu tenho de Jesus é só um pedaço. Jesus, a multidão, ficou tão impressionada com a primeira multiplicação dos pães, com a segunda multiplicação dos pães, eles pensam que o Senhor é um profeta. E cadê a dimensão do sacerdote que oferece? Profeta significa aquele que profere o que Deus mandou. Então Jesus profere o que o Pai mandou. Chama-nos à conversão e a voltar-nos à amizade com o Pai. Ele é profeta enquanto chama-nos à conversão. Ele é sacerdote enquanto o seu corpo é corpo de sacerdote, o seu corpo é o altar, o seu corpo é a oferenda. Ele é sacerdote, altar e oferenda. Mas ele também é rei. Ele senta à direita do Pai e julga o mundo. E prepara-nos para o grande dia em que nós nos chegaremos a Ele, nos aproximaremos dEle e participaremos com Ele do banquete das núpcias eternas. Os apóstolos falam, Jesus, o povo não está entendendo bem do Senhor. Para eles, o Senhor é um profeta. Profeta, na Bíblia, é aquele que prepara para a vinda do Messias. Eles não associavam Jesus como Messias. Jesus não passa de mais um que prepara para a grande abundância que virá com o Messias que virá. Portanto, a multiplicação dos pães que Jesus fez não prefigura a sua oferta na cruz e não prefigura o banquete do reino. A multiplicação dos pães é apenas uma magia, uma mágica, para abalar os corações e fazer as pessoas prepararem para a vinda do Messias verdadeiro. Os judeus ainda aguardam uma vinda do Messias. Para o Islã, Jesus é um grande profeta. E tem muitos católicos para os quais Jesus não passa de um profeta. Jesus é muito mais que profeta. Ele é total. Ele é sacerdote, profeta e rei, Senhor. Quando os apóstolos fazem uma avaliação dizendo Senhor, está difícil, o povo não aprofunda, o povo não chega ao conhecimento de quem o Senhor é. Jesus remete o questionamento para nós, para a igreja. Versículo 29, todos juntos. Então ele perguntou, brada a igreja. E vós, quem dizeis que eu sou? Para lá. É o mesmo que dizer assim. A confusão está grande lá fora? E será que a confusão lá fora não está grande porque aqui dentro do coração de vocês está grande? Para vocês, quem eu sou? Toda pessoa que tem uma visão errada de Jesus, ou limitada, ou parcial de Jesus, por mais esforçado que seja, tem uma vida desastrosa como cristão no mundo. A segunda carta de São Tiago, a segunda leitura. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta porque uma pessoa que não tem clareza completa da fé, a obra dela vai ser sempre uma obra incompleta. Quando a gente tem uma visão clara da fé, completa da fé, a obra vai ser sempre completa. Uma visão limitada transforma-nos em homens e mulheres que empenhamos-nos muito, mas o máximo que a gente consegue são coisas muito limitadas e fracas. Jesus diz, para você quem eu sou? Pedro, claro, responde com a língua, mas não responde com a vida. Vamos ver? Então, juntos, Pedro respondeu, brada igreja. Tu és o Messias. Tu és o Messias. Messias é a síntese da missão dos profetas. Os profetas, o grande papel dos profetas no Antigo Testamento é preparar o povo para a vinda do Messias.
Quando Pedro diz, tu és o Messias, está dizendo, a missão profética encerrou. O Senhor é o Messias. No Senhor se realizam todas as promessas. O Senhor é o Messias. Quando Pedro confessa que Jesus é o Messias, Jesus tem um gesto muito estranho, muito difícil de entender e digerir. Vamos ver? Tomem comigo. Versículo 30, tome lá. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Por que Jesus proíbe Pedro de falar a respeito dele? Se Pedro define perfeitamente que ele é o Messias, por que Jesus proíbe? Porque Pedro ainda tem uma visão limitada. Porque o Messias que Pedro pensa que Jesus é aquele Messias que o livro de Daniel descreve, que o livro de Ezequiel, que a literatura apocalíptica do Antigo Testamento apresenta. Um Messias triunfalista, Senhor dos exércitos, brado, guerreiro, que viria com um exército de anjos, de espadas de fogo para eliminar os inimigos de Israel. Aquele Messias que iria ou eliminar os inimigos de Israel, ou submeter os povos estrangeiros como escravos de Israel. De repente esse Messias vem para multiplicar pão para todos, para oferecer a sua vida na cruz, não para alguns, mas para todos que aceitam o seu nome, a sua entrega, o seu sangue como remédio para o pecado. Ele é Messias para todos. Quando Jesus proíbe a Pedro, para não dizer a ninguém, severamente, a gente chama isso de norma do silêncio, você vai entender agora por que Jesus proíbe. Quando Pedro confessa, tu és o Messias, Jesus o proíbe, mas Jesus entra numa conversa atravessada. E vocês, a família de Vera Lúcia, escutem o que Jesus diz a Pedro e diz a vocês e a todos nós agora. Tomem lá, versículo 31 comigo. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo, brada igreja, que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então, duas atitudes de Jesus. Fala abertamente do seu sofrimento e proíbe que falem que ele é o Messias. Proíbe até que você descubra que tipo de Messias ele é. Só depois disso você pode falar dele. Porque enquanto ele for apenas aquele Messias triunfalista, da glória mundana, imperialista, aquele Messias que a igreja muitas vezes se confundiu trabalhando para esses Messias terrenos, quando a igreja arriscou um palpite de definir como é que montaria o império aqui, sejam nas eleições no Brasil, que vocês sabem do que estou falando, quando a igreja toma partido, ela trai o Messias, partido de qualquer lado, tá? De direita ou de esquerda. Não é papel da igreja. Jesus não é o Messias ao modelo dos Messias terrenos, dos impérios e dos reis terrenos. Ele diz que ele não vai reger a partir de um trono, de um exército, de uma aprovação unânime, mas ele diz que ele iria sofrer, ser rejeitado, ser morto por parte do Sinédrio, o conselho dos 71 homens ilustres que governavam o povo de Israel em Jerusalém.
porque o país estava governado pelo Império Romano e o governo das coisas para os judeus era o Sinédrio, os 71 homens ilustres. E Jesus diz, pois o único governo que tem nessa terra, do povo da aliança, é o Sinédrio, e esse único governo ainda vai me rejeitar, me fazer sofrer, me matar. Calma, em 3 dias eu vou ressuscitar. Irmã, irmão, como é difícil digerir a notícia do sofrimento. Como é difícil digerir a notícia da morte. Um dos consensos dos psicólogos hoje, com o alto índice de depressão nos adolescentes de hoje, causa de suicídio nos adolescentes, é meninas e meninos que o pai e a mãe premiou o tempo inteiro e deu tudo o tempo inteiro e não capacitou os meninos e meninas para lidar com fracasso, com derrota, com perda. Poupou os meninos de ter confronto com perda. Se o cachorrinho morre, maqueia e não ensina o menino a lidar com a morte, enterrar o cachorro, jogar o cachorro fora. Essa incapacidade nossa de fazer nossas meninas e meninos a lidar com perda, com sofrimento, com provação, leva os meninos e meninas ao suicídio. E o problema é nosso. E a dificuldade de cristãos e cristãs em lidar com o limite da vida, com o limite da igreja. A igreja tem limites. Olha os escândalos que estão ocupando as páginas. Não saber lidar com o limite é não saber pôr Cristo como Senhor e querer ocupar o lugar dele e ser o Senhor no lugar dele. E é o que vem agora. Quando Jesus proíbe Pedro severamente de falar alguma coisa a respeito dele como Messias, Jesus anuncia a segunda parte. Vocês, os filhos de Vera Lúcia. É difícil sepultar mãe, ver mãe morrer. Mas é preciso entregá-la, porque ela não é de vocês, ela é de Deus. E hoje é dia de vocês devolver Vera Lúcia a Deus e dizer, toma, não é nossa. Por mais que amamos, não é nossa. Pedro não dá conta de fazer essa entrega. Pedro, ao contrário, tem um gesto absurdo, que se opõe grandemente ao que Cristo espera que Pedro hoje faça. Leamos, versículo 32. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro, juntos, toda a igreja, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Lembra domingo passado quando trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade? Jesus pegou o homem, foi com ele a um lugar à parte, tocou-lhe os ouvidos, cuspiu, com a saliva tocou a língua e voltou com o homem curado, não foi? Pedro pensou, essa técnica funciona. Quando Jesus anunciou sua paixão, morte, seu sofrimento, Pedro também pega o braço de Jesus, torce e fala, vem para cá. E repreende Jesus. Tem muitos de nós que achamos que temos o poderzinho de Pedro aqui nessa cena. Pedro começou a repreendê-lo. Versículo 33. Brada. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, brada a igreja. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Todas as vezes que nas coisas da fé, na igreja, nós pensamos as coisas como homens, nós somos Satanás. Essa é a melhor definição de capeta para a gente ensinar para as crianças, para eles não ficarem com medo do capeta rabudo, chifrudo, que aparece de noite. Uma boa definição de demônio. Todas as vezes que você pensa as coisas da fé como humano para baixo,
você é Satanás. Simples assim. Todas as vezes que você pensa as coisas como Deus, você é homem e mulher da fé. Você é homem e mulher de Deus. Jesus nunca foi bravo com ninguém no Evangelho como ele está sendo com Pedro aqui. Só com o capeta. No dia das tentações em que Satanás tentou Jesus transformar a pedra em pão, pular lá de cima e ser guardado pelos anjos. Depois Satanás levou Jesus num lugar bem alto, mostrou os reinos deste mundo e sua glória e disse, se te prostrares em adoração, tudo isso será teu. E Jesus falou, vai para longe de mim, Satanás. Muitas vezes nós temos uma fé de Satanás. Nós olhamos para a igreja e queremos que a igreja tenha as glórias desse mundo e esses reinos daqui do mundo. Que pena que nós reduzamos a igreja, corpo místico de Cristo, a um Satanás que quer as glórias daqui de baixo. Todas as vezes que nós queremos que Cristo apenas promova a nossa grandeza, nós somos um bando de Satanás, ainda que dentro da igreja, ainda que dentro do grupo dos 12. Todas as vezes que nós não somos capacitados e qualificados para sofrer, para ser rejeitado, para ser morto, para enfrentar as provações, para lidar com as provações, nós somos lixo na fé. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Tem gente que pensa que a igreja vai recuperar o papel dela na sociedade se ela recuperar aquela pompa e a circunstância da Idade Média. A igreja só vai recuperar a autoridade moral dela quando ela, de novo, tiver coragem de pegar o caminho dos mártires dos primeiros séculos. Só. Vamos ver? A receita para que a igreja pegue a glória de ser igreja de Cristo. Versículo 34. Tomem comigo. Brada a igreja. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, brada, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Brada, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Pronto, simples assim. 4 verbos. 4 verbos, 4 ações. Querer, renunciar, tomar e seguir. 4 imperativos categóricos. Eu tenho que querer, eu tenho que renunciar, eu tenho que tomar minha cruz, eu tenho que seguir. Irmã, se tem uma definição preciosa do mundo e da sociedade de hoje é narcisismo. Espetacular e espetaculoso das redes sociais. Dizer para nós, da sociedade de espetáculo, renunciar a nós mesmos, pensa. Para você seguir Jesus e experimentar o sentido da multiplicação dos pães que ele realizou, a multiplicação dos pães que prefigura a sua oferta, a oferta de si para a sua salvação, que prepara, capacita e conduz você ao banquete celestial, que a gente reza para que a Vera Lúcia participe lá na glória. Entender aquela multiplicação dos pães assim, exige que você tenha coragem de pegar o seu umbigo, jogá-lo para lá, destruir o altar que você construiu para pôr você e o seu umbigo e o seu narcisismo, empurrar para lá, pôr no centro da sua vida, da sua fé, esse sacrifício vicário de Cristo, realizado uma única vez pela salvação do mundo, pôr no centro essa oferta, essa cena feia, essa cena estranha. Tem mãe que chega com criança aqui e diz, padre, a gente vem na igreja para ver coisa bonita, levar, tira isso daqui, é tão feio.
Tem mãe que quer poupar as crianças de ficar sabendo que elas têm salvação. Porque quer esconder a cruz de Cristo. A partir de hoje, você pode ter o título que for, a grandeza que for no grupo dos apóstolos e de Cristo, ou dos devotos de Jesus, ou da igreja, ou pertencente ao que for que você gosta e acha que você, sendo do jeito que você é, você está pronto. Pronta. Pois o critério supremo para continuar sua viagem com Jesus e participar de uma vida de salvação que virá, tem que querer renunciar, tomar a cruz e seguir. O Papa Bento, para mim, fez a definição mais preciosa do que é a cruz de Cristo. Nós temos muita dificuldade de entender o que é a cruz. O Papa Bento diz que a gente olha a cruz daqui de baixo para o alto, a gente é tentado a mostrar o horror que o pecado faz. O horror que a humanidade é capaz de chegar, de fazer isso com o próprio Deus. Bento diz que isso é um lado da cruz. A gente precisa olhar a cruz do outro lado. A partir do alto, não tem como eu subir. Tinha que ter uma escada aqui. Bento diz que a gente tem que olhar a cruz. A partir do céu, é o Divino Pai Eterno oferecendo assim a salvação, o remédio para a nossa ferida, para o nosso pecado, para a nossa salvação. Ele diz que quando nós olhamos a cruz, a partir do lugar onde o Divino Pai Eterno está, oferecendo-nos amor, perdão e salvação, ele diz que a gente pode chamar a cruz não mais de peso, de fardo, de missão sofrida que eu tenho que carregar. Ele diz que a gente é capaz de escrever no lenho da cruz que a gente toma para a gente, depois de renunciar a gente mesmo. Bento diz que a gente é capaz de escrever assim: minha cruz também se chama amor, perdão, doação, partilha, entrega, solidariedade, fraternidade, reconciliação. Bonito, né? Se você olhar para a cruz de baixo e falar, eu renunciar a mim mesmo para pegar uma coisa horrorosa dessa e me submeter a sofrimento, humilhação, rejeição, cuspe, escarro. Tá, mas se você muda do lado de cá e permite que o Divino Pai Eterno te ajude a olhar a cruz como um caminho em que você não só segue Cristo, mas você também doa a sua vida do jeito que Cristo doou. Aí você vai olhar para o seu casamento como uma seara de entrega generosa e agradecida a Deus pelo bem da sua família. Você vai olhar a sua profissão como um dom de Deus para você doar-se. Vai mudar radicalmente sua postura. Irmã, irmão, o contrário de sofrer, Cristo propõe querer. O contrário de ser rejeitado, ele diz, você mesmo se rejeita, renuncia-se. Não espere ser rejeitado, renuncia-se. O contrário de morrer, ele diz, tome a cruz. E o contrário de ser tirado a sua vida, você faz como Jesus, dá sua vida, se antecipe. Não permita que os outros intervenham. Antecipe-se, renuncie, tome a cruz e dê sua vida. E você, do meio das mais difíceis provações, do meio das mais difíceis realidades da sua vida pessoal, familiar, profissional, você experimentará uma consolação tão grande, que mesmo sepultando a esposa, a mãe, mesmo passando pelas provações mais difíceis, você dará conta de dizer o que Jesus disse, Pai, em tuas mãos eu me entrego, toma. Pai, perdoa, porque não sabem nem o que estão fazendo. Pai, tudo está consumado na sua mão.
Toma. Olhe para a sua casa, olhe para o seu casamento, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua missão, onde você tem derramado suor, lágrima, às vezes sangue. E diga o que Jesus disse na cruz: Pai, nas suas mãos, toma minha lágrima, meu sofrimento, meu suor, toma minha vida, oferecida como dom, toma. Você não tem noção. Vai desabrochar aqui dentro um sentimento de consolação. Que ninguém no mundo, tronos, poderes e glórias mundanas no mundo te possibilitará aproximar-se dessa consolação. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Põe sua vida nas mãos de Jesus. Devolva a Vera Lúcia para Jesus, para o Pai. Entregue a lágrima de vocês, no luto de vocês, nas mãos de Jesus. Entregue a dor. Entreguemos nossa vida, nossa esperança, nossas provações e tribulações nas mãos de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos